Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Vamos lá! Vamos fazer hoje mais uma aula de polonês. E hoje a aula vai ser bem útil. Vamos conhecer algumas palavras e, claro, através de frases, vamos ter algumas imagens hoje. Mas vamos ter também várias frases novas para você aprender. E o que mais? Acho que podemos passar para a aula já, para não enrolar, né, aqui no começo. Vamos lá, deixa eu só mostrar a minha tela aqui para você. Ok, agora você já deve estar vendo a minha tela do computador. A gente vai utilizar hoje um documento que você pode baixar clicando no link do bônus e eu vou fazer mais algumas anotações aqui embaixo. Essas anotações ficam disponíveis para você na descrição do vídeo. Combinado? Vamos lá. Primeiro eu vou te falar sobre o título da nossa aula em polonês. Kto to? Kto to. Muitas vezes o título era conectado com essa palavra aqui, né? Aqui era em polonês, aqui em português, mas não hoje. Kto to significa quem é. Quem é ele, quem é ela, depende. No geral é tipo quem é, tá? Porque kto significa quem e to, no geral, significa isso, mas às vezes a gente usa isso como é também. Kto to. Kto to, então, é como se fosse quem é, tá? Se alguém ligar, se alguém bater na porta, podemos perguntar kto to ou kto tam, também você pode ouvir kto tam, que seria tipo quem está lá, ou ali, né? Tam é lá ou ali. Mas kto to é simplesmente quem é. Por exemplo, o seu marido atendeu o telefone. Aí você pergunta kto to, quem é? Né? Ok, então, ou a sua mulher também, tanto faz, a sua mãe, qualquer pessoa. É só para exemplificar, para ficar gravado na sua cabeça aqui. Kto to é quem é. Ok, beleza. Então, kto to, quem é. E aqui, o nosso título em português é pessoas. Em polonês, como seria isso? Não vou falar agora, depois eu falo. Depois eu falo como se fala pessoa e talvez eu falo também como se fala pessoas. Eu vou falar assim durante a aula. Vamos lá, vamos ver sobre o que vai ser a aula de hoje. Eu vou agora já, posso mostrar para você o documento. A gente vai ter aqui várias pessoas em várias idades diferentes. A gente vai então hoje aprender como falar sobre as pessoas em polonês. Então, às vezes você pode pensar, como que eu falo aquela menina? Como que eu falo aquele homem? Como que eu falo aquela criança? É sobre isso que vai ser a aula, tá? Porque a gente vai aprender como falar bebê, como falar menino, menina, criança, adolescente, mulher, homem, uma pessoa idosa. Então, quando a gente vai querer falar sobre alguma pessoa, você não vai necessariamente falar mais a pessoa, eu encontrei uma pessoa. Você vai já saber falar essas coisas, criança, bebê, menina, menino, etc. Ok? E aqui vamos ter umas imagenzinhas para você associar melhor. Pode imprimir depois esta primeira página e colocar, pendurar em algum lugar do seu apartamento, da sua casa, para olhar, bater o olho só e ir memorizando. Vamos lá então, vamos começar. Temos aqui noworodek, niemowlę i dzidziuś. Parece que tudo é a mesma coisa, né? É quase. Noworodek é um bebê, mas é um bebê recém-nascido. Recém-nascido. Tá? Então, durante os primeiros 28 dias da nossa vida, a gente é um noworodek. Do dia do nascimento, durante 28 dias, o bebê se chama de noworodek na Polônia, tá? É noworodek. Novo é de novo e rodek é conectado com o nascimento, então é tipo recém-nascido, novo nascido, tá?
por isso que fica assim. Aqui tá quase igual, só com uma chupeta na boca. Por quê? Porque eu não achei nenhuma imagem melhor. Porque esse aqui também ainda é um bebê pequeno. Só que depois de 1 mês até 12 meses de idade. Então, até que a criança não faça o aniversário de um ano, de um aninho. Então, quando tem 2 meses, 3, 4, 5, até 11, a gente chama ela de niemowlę. 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 Só que em português seria simplesmente bebê, né? Não sei se tem algum outro nome. É bebê, vou colocar de 2 a 11 meses. Ok, às vezes é niemowlę, às vezes a gente fala niemowlak, também é a mesma coisa. E ainda temos dzidziuś. 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 Ou, às vezes para as crianças, principalmente a gente fala dzidzia, talvez seja mais fácil de pronunciar, dzidzia. E simplesmente bebê. Aí já, isso não é nenhum nome científico, nem nada assim. Dzidziuś é bem um nome, não sei se é informal, mas é mais um nome do dia a dia. Não é tipo um nome médico, tá? É um nome que a gente fala normal. Esses dois também a gente usa, mas é mais esse aqui mesmo, dzidziuś. Aí ele serve tanto para os recém-nascidos, quanto para os bebês até 1 ano de idade, até para os mais velhos. Quando você vê um bebê, a gente chama ele de dzidziuś ou dzidzia. Principalmente quando a gente mostra um bebê para uma criança pequena, a gente fala, ó, dzidzia. Às vezes fala dzidziuś, mas muitas vezes fala dzidzia também, tá? E aqui, uma curiosidade. Se a gente colocar só uma letrinha a mais de dzidziuś, fazer dziadziuś, o sentido muda completamente. Por quê? Porque dziadziuś significa vovó. Vovó, vozinho. É assim. Então, dzidziuś, bebê. Dziadziuś, vovó. Ok? Então, lembra disso. Ok, então temos aqui noworodek, niemowlę, dzidziuś. Tudo bonitinho. Vamos passar para as pessoas um pouquinho mais velhas, um pouquinho só. Temos aqui chłopiec. Chłopiec significa menino. Menino, garoto. Tinha mais uma palavra, né? Em português, pelo menos. Chłopiec. Menino, garoto ou... Não lembro agora. Enfim, chłopiec ou às vezes chłopczyk. Chłopczyk. Menino ou menininho poderia ser, porque um menino pequeno, normalmente a gente chama assim. Chłopczyk é menor ainda, tá? Tipo, temos chłopczyk, chłopiec um pouquinho maior, aí já vamos ter chłopak. Mas chłopczyk, então, é bem pequenininho. Normalmente quando temos um bebê, um menino até uns 3 anos de idade, a gente chama de chłopczyk, tá? Quando, por exemplo, a gente vê um bebê e quer perguntar, é um menino ou uma menina? A gente fala chłopczyk ou chłopiec czy dziewczynka. Então é sobre as crianças pequenas. Chłopczyk dá a impressão que é menorzinho ainda, mas chłopiec também é usado mais para as crianças mesmo, tá? Então chłopiec é menino, ou chłopczyk também, menininho, chłopczyk poderia ser traduzido como menininho. Dziewczynka é menina, ou menininha também poderia ser, porque a gente já vai ver um outro nome para menina. Então dziewczynka é menina, mas é menina pequena também. E dziecko é criança no geral, pode ser um menino, pode ser uma menina, então este menino aqui poderia ser chamado de chłopiec, menino, ou de criança, dziecko. Esta menina também, ou de chłopiec, ou de chłopiec não, porque não é menino, né? Ou de dziewczynka, menina, ou de dziecko, que é criança. Então, dziecko é criança. Aí, criança, então, dziecko em polonês,
normalmente já é desde o nascimento até os 18 anos de idade, praticamente. Pelo menos por lei, né? Seria mais assim. Mas dziecko é até a adolescência, vamos falar assim, desde o nascimento até a adolescência. Então, esse bebê recém-nascido, na verdade, também é uma criança, tanto em português quanto em polonês, tá? Esses aqui também são crianças. Então, temos chłopiec, menino, dziewczynka, menina e dziecko, criança. Pode ser menino ou menino. Vamos lá. Vamos depois passar para as pessoas um pouquinho mais velhas ainda. Temos chłopak. Chłopak é menino, mas normalmente já é maiorzinho. Já tá maiorzinho. Chłopak, então, menino, mas... Bom, dá para falar chłopak também para os bebês, meninos, mas quando temos um menino já com uns 7, 12 anos de idade, a gente normalmente não chama de chłopiec ou chłopczyk. Aí é sempre chłopak, tá? Menino, garoto, tanto faz. Mas temos mais uma tradução. Chłopak também significa namorado. Sim, é a mesma palavra em polonês. Menino e namorado. E a mesma coisa acontece com menina, que é dziewczyna. Dziewczyna, então, pode significar ou menina ou namorada, tá? Então, temos no começo... Bom, isso aqui não define se a pessoa é menina ou menino, né? Então, isso podemos passar. No começo temos chłopiec ou chłopczyk, então, normalmente, quando é pequeno. E depois, chłopak. E aqui, uma menina, menininha é dziewczynka. Uma menina é dziewczyna. E aqui ainda temos nastolatek e nastolatka. Nastolatek é um adolescente menino, homem, tá? Vou colocar aqui M, porque é masculino. E esse KA é de nastolatka. Nastolatka, não coube tudo, por isso coloquei assim. Nastolatka é adolescente feminino. Então, uma menina adolescente podemos chamar de nastolatka, tá? Nastolatek, nastolatka. Ok. Talvez uma explicação aqui. É que naście é mais de 10, é entre 11 a 19. Temos 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, assim até 19, 19. Então, por isso temos esse depois nastolatka. Naście é conectado com esse nasto, tá? E lata significa anos. Então, latka é como se fosse aninhos, mas enfim, é como se fosse quando a gente junta naście e lata, fica nastolatka com nastolatka. Então, a pessoa que tem, tudo bem, talvez não entre 11 a 19, mas entre 13 a 18 anos, tá? Seria isso, talvez até 19, enfim. É isso, ok? É uma pessoa adolescente. Ok, perfeito. Então, temos aqui esses nomes. Vamos passar para as pessoas mais velhas ainda. Temos aqui mężczyzna. Mężczyzna é homem. Mężczyzna. Homem. Kobieta. Mulher. Muitas vezes a gente chama de pan, que é senhor, ou pani, a senhora, tá? Então, sim, só para você saber que homem seria mężczyzna, mas senhor seria pan. Mulher, kobieta, senhora, pani. Só que em polonês não necessariamente tem que ser uma pessoa de idade para a gente tratar por senhor ou senhora. As pessoas adultas, no geral, todo mundo a gente trata de senhor ou senhora quando a gente não conhece. Ok? Ok. E aqui temos mais uma palavra que é osoba. Osoba significa pessoa. E osoby, já vou colocar aqui, pessoas no plural, tá? Então, só para você saber. Mężczyzna, um homem. Kobieta, mulher. Osoba, pessoa. Ok, perfeito.
E vamos passar para mais uma faixa de idade. Então, para a faixa de idade dos avós, dos idosos. Nem sempre os avós são idosos, ok? Mas eu falei isso porque às vezes, para falar de um jeito mais carinhoso, para falar sobre um idoso de um jeito mais carinhoso, a gente não fala idoso, mas a gente fala avô, né? Mesmo que não seja o nosso avô. Pelo menos comigo isso às vezes acontece. E com as pessoas que eu convivo também. Ok, mas vamos lá. Temos aqui starszy pan. Starszy, literalmente, significa mais velho, tá? Velho só, em polonês, é stary. É velho, mas é feio falar assim sobre alguém, né? Stary. É melhor falar starszy. Starszy significa mais velho ou idoso. E quando a gente quer falar, eu encontrei um homem idoso, né? Um senhor idoso. A gente fala, eu encontrei um starszy pan. Starszy, mais velho ou idoso. Tem os dois significados. E pan, como a gente já tinha visto antes, é senhor. E com as senhoras acontece uma coisa parecida, né? Starsza pani. Starsza significa também mais velha. Por exemplo, a minha irmã mais velha seria a minha irmã starsza, a minha starsza irmã, a minha irmã mais velha. Mas também significa idosa, tá? Uma pessoa idosa. E pani é senhora. Pani é senhora. Eu já anotei, não vou anotar de novo. O que eu queria anotar era stara, que é velha. Stara, velha, starsza, mais velha ou idosa. E se a gente quiser falar uma pessoa idosa, podemos falar starsza osoba, que a gente tinha visto que starsza é idosa e osoba, pessoa, né? Então, uma pessoa idosa é starsza osoba. Combinado? Mas a gente também pode falar staruszek ou staruszka. Staruszek, um homem. Staruszka, uma osoba. Uma mulher. Aqui é um pouquinho como se fosse um velhinho e uma velhinha, tá? É um jeito carinhoso também de falar. A forma diminutiva, um pouquinho, né? Então, staruszek, homem, staruszka, mulher. Para não falar idoso, idosa, podemos traduzir como velhinho, velhinha. Combinado? E às vezes a gente fala, como eu tinha falado, dziadziuś, podemos falar dziadziuś, ou não dziadziuś, mas dziadziuś, ou dziadek. Dziadek é avó, dziadziuś, vovó, vozinho, babcia, avó e babunia, podemos falar babunia, vovó ou vozinha, ok? Então, temos aqui essas palavras. O que ainda pode ser útil quando você fala, e essa pessoa, alguma coisa? Eu não tinha pensado nisso aqui, mas pensei quando estava explicando para vocês. Você pode usar a palavra on, que significa ele, ou ona, que significa ela, tá? Então, para fechar esse assunto, tô dando aqui essas duas palavras ainda para você. On, ele, e ona, ela. Aí, dessa forma, você já vai saber mais ou menos, pelo menos, como descrever alguém, né? Se era um bebê, uma criança, menino, menina, um adolescente, um homem, uma mulher, uma pessoa, um velhinho, uma velhinha, tá? Então, essas palavras eu acho são muito importantes no dia a dia para você falar com alguém, para você entender os textos, para você entender as pessoas falando também, porque são palavras usadas mesmo e importantes. Ok, perfeito. Então agora vamos passar para a parte mais importante e mais legal da nossa aula, que é a parte das frases. Vamos lá. Agora vamos então ver essas palavras que você acabou de aprender comigo usando as imagens. Vamos ver essas palavras aqui nas frases. Então, a primeira frase é: Ostrożnie, to dopiero noworodek. Cuidado, é apenas um bebê recém-nascido. Ostrożnie significa cuidado. Ostrożnie.
Ostrożnie é mais como se fosse, na verdade, com cuidado, cuidadosamente, tá? Cuidado, cuidadosamente, com cuidado, cuidado aqui. Ostrożnie, cuidado. To é aquilo que eu tinha falado no começo. To, no geral, significa isso, mas muitas vezes a gente usa esta palavra com sentido do né? To. Dopiero, dopiero apenas. E noworodek, um bebê recém-nascido. Olha, em polonês temos só noworodek, em português bebê recém-nascido. Ok, de novo. Ostrożnie, cuidado. To é dopiero, apenas noworodek, um bebê recém-nascido. E a frase toda? Ostrożnie, to dopiero noworodek. Ostrożnie, to dopiero noworodek. Cuidado, é apenas um bebê recém-nascido. I a próxima frase. Ile godzin na dobę śpi niemowlę? Quantas horas por dia dorme um bebê? E niemowlę é aquele bebê de 2 a 11 anos, de 2 a 11 meses de idade. Vamos lá. Ile significa quantas. Ile, quantas. Godzin vem da palavra godziny, que significa horas, só que está declinado, por isso ficou assim. Na dobę, por dia. Na dobę significa por dia, mas só esta palavra aqui, doba, é dia e noite, porque é 24 horas. Não existe esta palavra em português, só em polonês que existe, tá? Em português temos dia ou noite. Em polonês temos a palavra dia, temos a palavra noite, mas temos também a palavra doba, que significa dia e noite junto, 24 horas. Depois temos śpi, que significa dorme. Dorme ou está dormindo, é a mesma forma em polonês. E niemowlę, um bebê. Ile, quantas, godzin, horas, na dobę, por dia, śpi, dorme, niemowlę, um bebê. Ile godzin na dobę śpi niemowlę? Ile godzin na dobę śpi niemowlę? Quantas horas por dia dorme um bebê? Você sabe quantas? Pelo que eu li, pode ser entre 12 a 16, depende do bebê, depende da idade, né? Porque um bebê que tem 2 meses dorme uma quantidade diferente do que um bebê que tem 11 meses. Depende também do lugar, provavelmente, das condições, de tudo. Mas é bastante, né? Imagina dormir 16 horas por dia. Vamos lá. Mas eu não sou especialista também, tá? Então, se eu estiver errado, pode me corrigir. Vamos passar para a próxima frase. Jaki śliczny dzidziuś, to chłopiec czy dziewczynka? Que bebê lindo. É um menino ou uma menina? Jaki, neste caso, tem o papel de que, né? Jaki, que. Śliczny. Śliczny podemos traduzir lindo, bonitinho, bonito. Śliczny, lindo, bonito. É tipo uma junção de lindo e fofo, é śliczny. E dzidziuś é bebê, como a gente tinha visto. Jaki śliczny dzidziuś. To, aqui com o papel de chłopiec, menino, czy ou dziewczynka, menina. Então, aquilo que eu tinha falado, né? Chłopiec e dziewczynka são as formas mais para as crianças pequenas. E chłopak e dziewczyna é mais para as crianças maiores já. De novo, então. Jaki, que, śliczny, lindo, dzidziuś, bebê. To chłopiec, menino, menininho, czy ou dziewczynka, menina ou menininha, né? Jaki śliczny dzidziuś, to chłopiec czy dziewczynka? Jaki śliczny dzidziuś, to chłopiec czy dziewczynka? Que bebê lindo, é um menino ou uma menina? E vamos passar aqui para a próxima frase.
Przestań. Nie jesteś już dzieckiem. Pare, você não é mais uma criança. Przestań. Pare com isso. Przestań. Pare, mas não pare tipo alguém tá correndo. Pare, não. Pare no sentido de pare com isso, tá? Przestań. Pare com isso. Nie significa não. Jesteś significa você é ou você está. Você é ou você está. Już, já ou mais, depende. Już, já ou mais. E dzieckiem veio da palavra dziecko, só que aqui está declinado, é criança, né? Então, de novo, przestań, pare. Nie, não, jesteś. Você é, então. Nie jesteś, você não é, już, mais dzieckiem, uma criança. E a frase toda? Przestań, nie jesteś już dzieckiem. Przestań, nie jesteś już dzieckiem. Pare com isso. Você não é mais uma criança. Ou você já não é uma criança, pode ser também. I a próxima frase. Spotkałem dzisiaj fajną dziewczynę. Conheci uma menina legal hoje. Na verdade, spotkałem é mais encontrei. Mas pode ser no sentido de conheci também. Conheci seria mais poznałem, deixa eu anotar. Poznałem é conheci. I spotkałem é mais encontrei. Ok. I spotkałem i poznałem, as duas formas são masculinas, tá? Os dois verbos aqui estão em forma masculina, o que significa que um homem falaria, um menino, dessa forma. Spotkałem ou poznałem. A menina ou uma mulher, por exemplo, se eu quisesse falar eu encontrei ou eu conheci, eu falaria spotkałam ou poznałam. Um homem fala spotkałem ou poznałem, como está aqui, tá? Então, spotkałem, a gente já sabe que é um menino ou um homem falando a frase. Spotkałem, então, encontrei. Dzisiaj, hoje. Fajną veio de fajna, que significa legal. E dziewczynę, da palavra dziewczyna, que significa menina. Aquela maiorzinha já, né? Então, fajna dziewczyna, menina legal. Por que mudou para fajną dziewczynę? Com on e ę, por causa da declinação, né? Ok, de novo então esta frase, passo a passo. Spotkałem, encontrei, dzisiaj, hoje, fajną, legal, dziewczynę, menina. E a frase toda? Spotkałem dzisiaj fajną dziewczynę. Spotkałem dzisiaj fajną dziewczynę. Conheci uma menina legal hoje. E da mesma forma que em português, a palavra menina não é só sobre as crianças, tipo, só sobre as crianças de 3 ou desde o nascimento, na verdade, até 18 anos de idade ou até 10 anos de idade. As meninas de 20 e poucos anos também muitas vezes são chamadas de meninas, né? As estudantes, por exemplo. Em polonês também. Então, muitas vezes a gente fala, aquela menina lá de medicina, né? Ou aquela menina lá de não sei o quê, que estuda direito, ou da engenharia. Falado assim também, então não é só sobre crianças. Ok, então a frase toda mais uma vez. Spotkałem dzisiaj fajną dziewczynę. Conheci, ou na verdade encontrei, uma menina legal hoje. E vamos passar para a próxima frase. Ona teraz nie ma czasu dla mnie, bo ma chłopaka. Ela agora não tem tempo para mim porque tem um namorado. Ona, ela, então aquela palavra que eu introduzi no finalzinho, né? Teraz significa agora. Nie ma, não tem. Nie é não e ma tem. Nie ma, não tem. Czasu veio da palavra czas, que significa tempo.
Dla mnie, para mim. Dla significa para e mnie, mim. Dla mnie, para mim. So, dla é para alguém e mnie, mim. Dla mnie, para mim. Bo é aquele porquê da resposta, da justificativa. Ma, tem. E chłopaka, namorado. Chłopak virou chłopaka por causa da declinação. E aqui não é no sentido de ser um menino, dela ter um menino, mas de ela ter um namorado, tá? De novo, passo a passo a frase. Ona, ela, teraz, agora, nie ma, não tem, czasu, tempo, dla mnie, para mim, bo, porque, ma, tem, chłopaka, um namorado. E a frase toda? Ona teraz nie ma czasu dla mnie, bo ma chłopaka. Ona teraz nie ma czasu dla mnie, bo ma chłopaka. Ela agora não tem tempo para mim, porque tem um namorado. E vamos para a próxima frase. Trudno się rozmawia z nastolatkami. É difícil conversar com adolescentes. Trudno significa difícil. Się rozmawia, na verdade, é mais se conversa, é assim que a gente fala. Se conversa difícil, difícil se conversa com adolescentes, mas o sentido é esse, é difícil conversar com adolescentes, tá? Się rozmawia literalmente se conversa. Então vou anotar assim, ok? Mas o sentido da frase é esse. Trudno się rozmawia, é difícil conversar. Z significa com nastolatkami, adolescentes. Z, com. E nastolatkami, não vou anotar porque já tá ali, né? Com as imagens. Trudno, difícil, się rozmawia, se conversa, z nastolatkami, com adolescentes. E a frase toda? Trudno się rozmawia z nastolatkami. Trudno się rozmawia z nastolatkami. É difícil conversar com adolescentes. E a próxima frase está aqui. Kto zwykle ma rację w związku? Kobieta czy mężczyzna? Quem geralmente tem razão em um relacionamento? Mulher ou homem? Kto significa quem. Zwykle, normalmente, geralmente. Ma rację, tem razão. Ma é tem e rację vem da palavra racja, que é razão. W związku, no relacionamento ou em um relacionamento. W é em, no, na. E związku vem da palavra związek, que significa relacionamento. E depois temos kobieta, mulher, czy, ou, que a gente já tinha visto antes, né? E mężczyzna, homem. De novo, kto, quem, zwykle, normalmente, ma, tem, rację, razão, w związku, no relacionamento ou em um relacionamento. Kobieta, mulher ou uma mulher, czy, ou mężczyzna, homem ou um homem. E a frase toda? Kto zwykle ma rację w związku? Kobieta czy mężczyzna? Kto zwykle ma rację w związku? Kobieta czy mężczyzna? Quem geralmente, quem normalmente tem razão em um relacionamento? A mulher ou o homem? Mulher ou homem? Uma mulher ou um homem? Tudo isso em polonês é igual. Kobieta czy mężczyzna? Não tem aquele uma, o, a, tá? Ok, e passando para a próxima frase. Essa é curtinha. Ile będzie osób? Quantas pessoas vão ser? Ile significa quantas, que a gente já viu lá em cima, né? Ile godzin, quantas horas. Agora temos ile, quantas. Będzie significa vai ser ou vão ser. Não, na verdade é vai ser, porque é assim que a gente fala. Quantas vai ser? Não sei porquê, mas é dessa forma. E osób vem da palavra osoby, que a gente já viu também lá em cima, que é pessoas.
Então, de novo, ile. Quantas? Będzie. Vai ser aqui com o sentido de vão ser. Osób. Pessoas. E a frase toda? Ile będzie osób? Ile będzie osób? Quantas pessoas vão ser? E passando para a próxima frase. Widziałam dzisiaj parę uroczych staruszków. Vi hoje um casal de idosos fofos. Talvez em português fique um pouquinho estranha esta frase, esteja um pouquinho estranha. Mas vamos lá. Widziałam significa vi, eu vi. E neste caso é a forma feminina ou masculina. Temos aqui um a, então é a forma feminina. Se fosse, o que isso significa que é a forma feminina? É que uma mulher ou uma menina que está falando a frase, tá? Então eu falaria assim, widziałam. Um homem falaria diferente, o Chris falaria widziałem, que esta é a forma masculina do verbo, tá? As mulheres falam widziałam, os homens widziałem. Mas aqui na frase está widziałam, então a gente sabe que é uma mulher, uma menina que está falando a frase. Widziałam, então eu vi. Dzisiaj significa hoje. Eu acho que eu anotei já, mas só para ter certeza vou anotar aqui de novo. Dzisiaj, hoje. Pare significa, na verdade, pare vem da palavra para, aqui, e significa um casal. Uroczych vem de uroczy, que significa fofos, fofinhos. Poderia ser como ainda? Agradáveis não, né? Mas é tipo fofos, fofinhos. Poderia ser fofos ou fofinhos. Vi hoje um casal de idosos fofinhos, de fofinhos idosos. Dá pra falar, né? De velhinhos, de velhinhos idosos, de velhinhos idosos. De velhinhos fofos seria melhor, né? E aqui até é aquela palavra, isso, staruszko vem de staruszkov, então a forma plural da palavra staruszek e staruszka, né, junto. Temos staruszek, homem, com staruszka, mulher. Então, um velhinho com uma velhinha é um casal de velhinhos, e aqueles velhinhos é staruszkovia. Aí staruszkovia virou staruszków, por causa da declinação, tá? Staruszkov virou staruszków, mas aquele velhinho. Então, vi hoje um casal de velhinhos fofinhos. É mais dessa forma. Mais uma vez a frase passo a passo. Widziałam, eu vi. Dzisiaj, hoje, parę, um casal de uroczych, fofos, fofinhos, staruszków, velhinhos. Melhor do que idosos, né? Ok, e a frase toda? Widziałam dzisiaj parę uroczych staruszków. Widziałam dzisiaj parę uroczych staruszków. E essa já foi a última frase. Foi rápido, né? Muito obrigada por você ter ficado até aqui, até agora comigo. Eu espero que você tenha gostado da aula. Caso sim, deixe o seu like, deixe nos comentários o que você achou. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe a dúvida nos comentários também. Sugestões, pode deixar. Opiniões, pode deixar. Sim, e se inscreva no canal do Brasulaca para ter acesso a mais aulas de polonês. Temos aulas novas toda semana. Então, mais uma vez, muito obrigada e eu espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brasulaca. Dziękuję bardzo i pa, pa!